muito bem-vindos ao nosso novo projeto Ai Que Tudo. E é uma delícia receber aqui o nosso... Já foi colunista, já é colunista da Revista Tudo, já escreveu para a Revista Tudo, Giovanni Mattar, publicitário, produtor cultural e ambientalista. E a gente vai falar um pouco sobre numerologia. Eu sou Roberta Smilari, publisher da Revista Tudo e sócia da Tudo On. E eu sou a Alessandra Vespa, sócia da Roberta. Estamos muito felizes. Seja bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero contribuir aí com o público, né, com relação à numerologia, expandindo aí o conhecimento, né, o horizonte sobre essa ferramenta maravilhosa de autoconhecimento e de orientação. Com certeza. Nossa, na verdade a gente teve um encontro, né, Giovanni, muito legal no ano passado, quando ele escreveu uma matéria para a Revista Tudo, e eu fiquei muito impactada com uma conversa que a gente teve sobre como a numerologia pode interferir na nossa vida profissional. E isso foi incrível. Ele está fazendo a minha numerologia. Eu estou louca para saber. E eu imagino que tenha muita gente, né, com esse olhar e com essa curiosidade, né? Então, vamos começar. Como que a numerologia funciona na prática, Giovanni? Olha, Roberta, a numerologia ela é uma ferramenta de autoconhecimento num primeiro momento, tá? Mas ela tem outros vieses que a gente pode utilizar, principalmente o viés de orientação. Então, quando a gente faz o mapa numerológico de uma pessoa, a gente não está só revelando para ela, né, muitos aspectos das características de personalidade que ela tem, que às vezes ela nem percebe, né, ou ela até as utiliza, mas de forma inconsciente, e ao mesmo tempo você traz uma orientação de como ela utilizar essas características a favor dos seus grandes objetivos, né? Mais para frente acho que a gente vai falar da estrutura do mapa, talvez isso fique mais claro. Então, de forma prática, a numerologia ela é uma ferramenta de orientação. Ela te ajuda realmente assim, a estruturar um plano de ação diante dos seus objetivos, sejam eles profissionais, financeiros, sociais, né, afetivos, amorosos, né? Ela te traz todo um arcabouço de informações sobre você e sobre o momento que você está vivendo. Então, ela também aí vai poder te orientar, né? Se é o momento de você tomar uma decisão ou não, se é o momento de uma mudança ou não. Então, de forma prática, ela é uma ferramenta realmente assim, que eu diria para você, de planejamento estratégico. Dito isso, acho que a gente tem que fazer a pergunta mais importante do dia, que é sobre a data do meu aniversário. É claro que a gente vai fazer as perguntas mais tradicionais, mas assim, eu nasci no dia 13. E 13, assim, pra mim é batata. 13 é 13. E muita gente fala, não, mas é um número de azar. Pra mim, é um número maravilhoso. Fala sobre o 13. Olha, então... existe muito misticismo em torno dessas coisas todas, muita crendice, né? Não existe uma vibração ruim, uma vibração boa, né? Cada vibração ela traz os seus aspectos positivos e os seus aspectos também negativos. Então você tem que saber ponderar e lidar com isso, né? E é negativo na medida em que você não sabe utilizar aquelas características, aquelas orientações. Se você souber, ela passa a ser mais positiva ainda, né? Então, no caso do 13, né, que tem essa mística, né, da morte, né, daquilo que acaba, né, eu queria até fazer um paralelo que eu acho muito interessante, né? A gente morre todo dia, né? Então, a única constante que existe na vida é a mudança, porque não tem nenhum dia igual ao outro. E o 13, ele é o transformador. A transformação, ela está ligada ao quê? A você morrer de uma forma para renascer de outra forma, né? Por isso que a gente pode até fazer um paralelo da lagarta e a borboleta, né? A lagarta e a borboleta seria um símbolo para mim do 13, né? Porque é aquele que deixa de existir de uma maneira e se materializa de outra maneira. Então o 13 é uma vibração das mais maravilhosas que eu conheço, porque é uma vibração que significa o quê? A capacidade, quem nasce no dia 13 vem com a capacidade de transformar ideias em algo concreto. Então ele é um transformador, que é o 13, e um realizador, que é o 4. Então é aquele que transforma, né, que ele se conecta, né, ao mundo das ideias, ao mundo intuitivo, né, e ele traz isso e dá forma a isso aqui no plano material.
4 porque soma. 3 mais 1 já é outra símbolo, é isso? O 13 ele é formado do 1, 3 e 4. Né? O 13 e 4. Né? Porque o 4 ele é o resultado do 13, da soma. Né? O 1 é você. Né? Então, o que o 13 fala? Né? Que você tem que saber se colocar em primeiro plano. Né? Uma pessoa, para ser um transformador, ele precisa ser pioneiro. Ele precisa ser inovador. Ele precisa estar conectado, né, com aquilo que ainda é desconhecido. Ou procurar enxergar, fazer aquelas mesmas coisas de uma maneira diferente. O 3 é a união do 1 com o 2. Então, o 3 significa que é importante, nessa composição do 13, com relação ao 3, você saber se manter único, entendendo a unicidade do outro, para que dessa forma você possa combinar o seu talento com o talento dos outros e gerar a prosperidade que é o 3. Gente, vou ter que marcar uma consulta. Né? Meu Deus do céu. É incrível. E é nesse caminho do 1 com o 3, nesse entendimento do 1 com o 3, que você percebe a importância do 4. Porque na medida em que você pensa em você como um ser único, você respeita o outro como um ser único, e você combina o seu talento com o talento dos outros de forma próspera, o que você está fazendo? Você está realizando. A realização vem da combinação dos nossos talentos. Você viu, Mari? A Mari é 13 também, tá? E minha filha nasceu numa sexta-feira 13, então eu sou a pessoa mais feliz. Que coisa interessante, né? E tem mundo. a coisa também do, por exemplo, não é pra ficar falando de si, mas eu sou taurina, eu odeio mudança, Giovanni. Eu também sou sou taurina. E o 13 taurina. é essa coisa da transformação, então você também tem que se entender nessa mudança. É interessante. O 13, ele vem... veja bem, né? Isso aqui nós estamos falando com relação ao dia só, Sim, né? Nós não estamos falando, né, da tua vibração de lição de vida, que é diferente. Mas o 13, ele vem com essa função, com essa capacidade. Você pode utilizar ou não. Né? O 13 também, ele pode, de alguma forma, por conta do 4, ser uma vibração mais fixa. Por exemplo, não gostar tanto de mudança. Gostar de coisas mais organizadas, mais práticas, mais tangíveis. Né? Mas isso não tira do 13 essa questão da capacidade que ele tem de promover mudanças. Tá? Então, talvez você não goste da mudança na sua vida, né? Mas você tem a capacidade de mudar a vida do outro. Né? Que legal, né? E eu acho que é algo que ela já faz. Né? Ela faz isso. Sensacional. Muito bem. E ele estava falando de você. Exatamente. A gente estava conversando nos bastidores. Ai, meu número, né? Bom, eu já sei. Impressionante. Que o meu número final, né, com a soma do ano, mês e dia, é 1. E aí fala um pouquinho, só para as pessoas terem. Que eu achei que bateu muito com a minha carreira. Sim. Aí a gente já está falando, né, da tua vibração de lição de vida. Tá. Não é o dia que você nasceu, né? Com relação à lição de vida, aí é uma abordagem um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Tá? Então, a sua lição de vida nada mais é do que características e atributos que você tem que desenvolver na sua vida. Você tem que aprender e aplicar. Tá? E, ao mesmo tempo, são características e atributos que você traz na sua vibração de alma que você tem que exponencializar. Mas, em resumo, quem tem uma vibração de lição de vida que resulte no 1, qual é a sua... que capacidade você tem, né? Que olhar profissional você deveria dar para o seu caminho, né? Para a sua carreira, vamos dizer assim, né? Que você é uma pessoa pioneira, que você é uma pessoa inovadora, que você é uma pessoa que busca o novo, que você está sempre tentando fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Uma pessoa que ela tem a capacidade, né? E até mesmo ela deve buscar uma posição de liderança. Por quê? Porque o 1 é o líder. O 1 é aquele que leva o outro, conduz o outro, né? Mas, e por que ele faz isso? Porque ele tem um ímpeto, né? Tá. Não é o impulso, ele tem o ímpeto. Né? Ele tem a determinação, a perseverança, a resiliência, né? O 1 é um pouquinho mais obstinado, vamos dizer assim, né? Não no lado negativo. Ele te definiu. Nossa, me definiu. Ele te definiu. É impressionante. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Porque, claro, tem os signos também, né? Sim. Nós duas somos taurinas, a gente tem umas intersecções, nós duas, mas é muito impressionante. É muito impressionante. Bom. E isso, só pra dizer que tem a ver com o seu trabalho, que é aquela coisa de, olha, você consegue analisar pela data de nascimento de uma pessoa um pouco sobre a característica dela. Isso faz parte do trabalho do numerólogo, é isso? Sim, sim. Isso é uma pequena parte. Uma pequena parte. E quais seriam as outras... o que mais você pode ajudar, auxiliar através da numerologia?
Bom, primeiro que a gente precisa ter o nome completo da pessoa. Tá. Né? No caso, né, de mulheres casadas, é o nome de solteira, tá? Não é o nome é o nome de solteira. E a data de nascimento. Com isso, a gente vai estruturar o mapa em 4 estágios, tá? O primeiro estágio que eu utilizo, esse é um método meu também, tá? Não estou falando que todo numerólogo trabalha assim. Então, o primeiro estágio da minha leitura compreende as características de personalidade. Então, eu vou analisar os números que as vibrações, né, os números, as vibrações que o seu nome traz, as vibrações que o seu nome não traz, que eu vou chamar de ausências, e vou analisar quantas vezes cada vibração se manifesta. Então, daí eu consigo fazer uma radiografia, né, e te passar de forma muito assim clara, prática, objetiva, né, o que você tem de forças e fraquezas. Ou seja, onde estão seus pontos fortes e seus pontos fracos. Giovani, e onde você às vezes... A vibração é o quê? Quando ele aparece, ele vibra para você, é isso? Não, as vibrações são os números, porque a numerologia, na verdade, para alguns é uma ciência, para outros é uma ferramenta esotérica, né? Uma ciência porque veio, né, de Pitágoras, né, na questão da matemática, veio também da Cabala, que também é né, embora seja um instrumento de estudo, é um instrumento científico para o povo judaico, né? Sim. Então, tem esse aspecto de alguns acharem que é ciência, outros acharem que é uma ferramenta esotérica. Para mim, é uma ferramenta de orientação e autoconhecimento. Tá? Eu não vinculo a numerologia a nenhuma religião, a nenhuma ciência. Eu acho que ela é realmente uma ferramenta que foi desenvolvida 5, 6 séculos antes de Cristo, e isso vem orientando reis, gnomos, fadas, capitães, artistas, né? Muita gente muda seu nome, quando muda de fato faz um efeito. Às vezes não é o nome, é o seu nome de registro. Geralmente as pessoas mudam mais o nome artístico, né? O apelido, a assinatura, né? Isso ajuda de fato a reforçar um outro aspecto que talvez você tenha falta. Então, quando você faz a análise das características de personalidade, por exemplo, meu nome, tá? Giovani, né? Então, o G é 7, o I é 9, o 6 é 6, o O é 6, e aí essas vibrações vão aparecendo. Então, quantas vezes aparece a vibração 1? Tá. Quantas vezes aparece a vibração 2? Mas a vibração 4 não aparece, a vibração 7 não aparece. Então, aí você, com essas informações, você traça a personalidade de uma pessoa. A personalidade. Você faz uma radiografia do que ela é de fato. Nunca deu errado? Graças a Deus, até hoje não. Para não dizer que nunca deu errado, eu tive 3 pessoas em 20 anos que não se reconheceram, mas porque não queriam assumir que de fato elas tinham aquelas características. E depois de um determinado tempo, entraram em contato comigo, continuaram a fazer a numerologia e acabaram se enxergando realmente daquela forma, até por conta, né, às vezes do marido, do filho, ouvir a numerologia e falar assim, nossa, mas é você mesmo. Né? E eu imagino que você trabalhe também, porque eu entendo assim, a numerologia, ok, você falou, é uma ciência, ou enfim, do jeito... A orientação, A orientação, né? ok. Mas assim, o que eu entendo, né, e veja se faz sentido, tem que ter uma certa intuição também, um certo olhar diferenciado para fazer um trabalho desse, né, Giovani? Você acredita nisso, assim, que tem que ter... Né? Porque, quase assim, como um dom, você quer dizer? Algo assim que é da pessoa, assim. Exatamente. E seria legal até a gente entender, isso veio como para você, assim? Bom, vamos lá, né? Aí também é um campo delicado, mas vamos entrar nesse campo. Lógico, tem que ter uma intuição, né? Não dá para ser uma coisa seca, simplesmente técnica, tá? Então, assim, no meu processo, tá? Quando eu estou fazendo um mapa de uma pessoa, primeiro eu tenho um aspecto técnico mesmo. Eu vou lá, monto o mapa, desenho, faço as contas, enfim, né, todos os cálculos. Uma vez posto isso, eu vou estudar esse mapa. Então é um processo também que não é de um dia para o outro. Eu, por exemplo, demoro de 12 a 15 dias para entregar uma leitura, às vezes um pouco mais, dependendo da complexidade do mapa da pessoa. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo esse estudo, aí já começa a vir uma intuição também. Então, tem muitas coisas que estão ali dispostas para mim interpretar, né, porque é uma interpretação, né, para interpretar, mas naquele momento vem muitas coisas, né, de uma conexão que você faz acessando o campo energético da pessoa, porque está concentrado nela naquele momento, e são informações que às vezes elas estão de forma subliminar na numerologia. Então, tive até uma experiência muito, né,
para mim foi muito complicado, né? Muito complicada essa experiência, mas eu não tive como fugir dela. E aí, no momento em que eu vou gravar essa numerologia para a pessoa, porque eu faço tudo via WhatsApp, né? Que é para a pessoa ficar com áudio, para ela escutar, né? Para ela poder realmente seguir aquilo, né? Para não ficar uma coisa solta no ar. Né? Mas assim, eu tive uma experiência muito assim, difícil, né? Porque na hora que eu vou gravar, realmente a intuição ela fica muito mais aflorada, né? Então vem realmente muitos insights naquele momento, dos quais às vezes eu posso levar para o cliente ou às vezes eu tenho que simplesmente saber para ver como é que eu vou conduzir aquela história. E teve um caso de um rapaz que eu atendi, né, que eu, enfim, eu via lá uma perda realmente, né, de um ente familiar, né, uma possibilidade de acontecer Pelos isso. números. Né, e eu não queria falar de maneira alguma. Tinha toda uma situação também que envolvia a questão de patrimônio familiar. Era uma coisa bem complexa e eu não queria falar de jeito nenhum e eu fui me segurando, até que no último minuto, assim, depois que eu acabei de gravar toda a numerologia, falou, não tem jeito, você vai ter que falar. E aí eu falei, olha, desculpa, mas eu vou te falar uma coisa que você, não sei porquê, não costumo ser o portador de má notícia nesse sentido, né? Mas existe uma insistência aqui para que eu te mande um recado. Tem alguém aí muito próximo de você que em breve deve realmente deixar o seu círculo social. Então, e tem uma questão ligada à papelada, tem uma questão ligada a patrimônio, tem uma questão ligada a finanças, tem uma coisa ligada também muito, talvez, aí à sua mãe. Então, presta atenção, porque realmente é uma coisa muito delicada. E aí, na hora, ele me respondeu assim, super, pô, mas quem é? Eu falei, quem é, eu não sei, ou não posso te dizer. Né? Exatamente. E, embora soubesse, mas eu falei, não posso te dizer, não sei, né? Só é um aviso, né? Então, fica atento e tal. E aí, ele começou a correr, né, atrás das coisas, e o pai dele começou a ficar muito ruim, 15 dias depois... mais ou menos, acho que um mês e pouco depois o pai dele faleceu, e tinha toda uma armação realmente para as pessoas pegarem as coisas do pai dele, com documentação, com contratos forjados e tudo mais. E aí ele veio, me agradeceu super depois, né? Na hora ele ficou muito chocado, eu também, né, pedi desculpas, inclusive falei, olha, me desculpa, porque realmente é uma coisa que estão falando que eu tenho que te avisar, né? Que não tem como você tem que tomar cuidado, porque senão vocês vão ficar sem nada. E aí ele correu atrás e tinha, de fato, todo um imbróglio com documentação, eles conseguiram resolver tudo, graças a Deus, e depois ele até marcou comigo um café, fez questão de me conhecer pessoalmente, me agradeceu muito, tal, né? Inclusive, na ocasião, ele até chorou bastante e tal, né? Mas foi, assim, uma coisa que me incomodou demais, né? Mas que eu tive que fazer, não tinha o que fazer. Roteiro de novela. Roteiro de novela. Isso daria uma boa novela. Tem muitos mapas que daria realmente assim um excelente capítulo. Né? Escreve um livro pra gente, Giovanni. Posso escrever. Por favor. Nossa. Você pode colocar tudo nomes alterados, né? Alterados, claro. Mas ia ser sensacional, né? Tem pessoas que eu atendi que você pega na infância dela, por exemplo, questões ligadas a abuso, né? Abuso sexual. Tem pessoas que eu falo assim, você vai engravidar. Imagina, não vai engravidar nunca, nem tô namorando. Passa um mês e fala, pô, Giovanni, tô grávida. Eu falo, pois é, que legal, parabéns. Né? Então, a numerologia, ela tem essa pegada, né? Então, respondendo de forma bastante objetiva, Roberta, é o seguinte, tem uma questão de intuição, tá? Claro. Tem aqueles que não, tem aqueles que fazem de forma técnica, então enfim, aí vem aquela coisa meio que, né... aquele horóscopo do dia, né? Vale para todo mundo, né? Então, o que ele escreve para você, escreve para mim, escreve para você e tudo bem, né? Não desmerecendo ninguém. Claro. Mas, assim, as pessoas que eu conheço, né, que fazem numerologia, que jogam tarô, enfim, né? As pessoas que, de fato, têm uma intuição ou uma ligação mais profunda, né? Com a sua própria sensibilidade e tal, geralmente elas costumam ser mais assertivas. Tá. Mas, Giovanni, peraí. Tem uma diferença entre intuição e o que você está falando pra gente. Você está falando de algo que você ouve, que você fala. Eles estão falando pra eu. É algo espiritual. Parece Sim. algo. Não é algo mais espiritual. Não sei se é espiritual, espiritualizado, mas tá além, né? No meu caso, assim, minha vida espiritualista, vamos dizer assim. Né? Ela começou muito cedo. Tá? Eu tinha 9 anos, então eu tinha uns insights, assim, né, que ninguém entendia e tal. E aí, enfim, de lá para cá, né, eu acabei frequentando muitas religiões, tá? Não porque eu siga uma religião, tá? Mas eu fui querer entender o que era isso, né? E fui querer entender de várias formas. Então, eu fui para Seixinoe, fui na igreja, né? Vou na igreja até hoje, acho gostoso ir na igreja sozinho, eu não gosto muito de missa.
Frequentei terreiro de candomblé, de umbanda, de mesa branca, enfim, eu rodei tudo por aí, né? Fui também em sinagoga, fui lá me aproximar também dos ensinamentos judaicos, que são muito bonitos, né? Eu acho que o judaísmo ele tem algumas bases fantásticas, né? E algumas interpretações muito bacanas, né? Como a questão do kippá, né? O kippá você coloca que é para que Deus enxergue todos de forma igual. Né? Então, assim, tem umas coisas muito bonitas, assim como tem também na religião católica, em todas elas. elas. As religiões trazem, né? Trazem muitas, né? E, assim, isso acabou me ajudando, tá, a realmente não me prender a dogmas, tá, porque esse é o lado que eu acho ruim da religião, né, mas que é necessário, porque isso ajuda, inclusive, a conduzir a humanidade, de alguma forma, né, a controlar a humanidade. É um regramento de leis, vamos dizer assim, né? Mas o que mais me ajudou tudo isso foi realmente eu me conectar com esse meu lado, com o meu espírito mesmo, com a minha alma, né? Com o meu ser, né? Outro dia até estava vendo uma pessoa falando, respondendo, né? Um grande intelectual, que ele fala o seguinte, né? Se não houver, né, uma outra vida, se não houver Deus, né? Vamos deixar Deus aqui, o universo, sei lá, né? Mas se não houver outra vida, né? Uma continuidade disso aqui, qual o propósito dessa existência? Para que tudo isso? Né? Então, assim, realmente tem que ter algum significado maior. Né? E tudo isso acabou também me levando muito a refletir sobre a questão do próprio universo, né? Porque todas as religiões, né, enfim, do pouco que eu consegui aprender com elas, né, elas sempre estão falando do princípio, do início, né? Então era o verbo, e do verbo se fez a luz, e assim vai. E quando você começa a pegar vamos dizer, esses contos, né, que são contos isso, na verdade, né, não dá para você afirmar que isso ocorreu de uma forma ou de outra, né? E cada civilização conta a mesma história de uma maneira diferente. Exatamente. Né? É uma coisa muito interessante. Muito. Uma tem um aspecto mais lúdico, outra tem um aspecto mais assim rígido, mas científico, né? Mas tem sempre essa coisa de que no princípio, né? Então, assim, se no princípio, né, era isso, né, e eu até fiz recentemente uma exposição no Museu da Água de Indaiatuba, chamada Origem e Propósitos. E é exatamente sobre a formação do universo. Né? Então, você começa com aquele Big Bang, né, que é uma teoria, né? Existem outras. Sim. Então, assim, tudo começa de uma única coisa, que vai se multiplicando, né? Assim como a vida. É igualzinho à vida. O universo nada mais é do que uma reprodução de células, se você for olhar para o ser humano. Né? Então, tudo isso acabou, assim, me acordando, realmente, que existe uma coisa muito maior do que a gente imagina, né? E aí eu fui tendo essa sensibilidade, comecei a ter, enfim, não digo escutar vozes, né? Mas é como se viesse, sabe, alguém do seu lado e de forma muito intensa e te falasse, isso é importante você falar, presta atenção nisso, né? E isso foi acontecendo comigo, na minha vida, né? Porque a numerologia, para mim, foi uma experiência de autoconhecimento, né? E depois que eu entendi a numerologia, que eu comecei a estudar, aí eu comecei a utilizá-la para as pessoas que estavam ao meu lado, porque eu vi o quanto que ela me ajudava, né? Inclusive a me entender, até entender também aqueles momentos difíceis pelos quais eu passei, que todo mundo passa. Que a gente não sabe por quê, fala, pô, mas por que eu estou passando por isso? E aí na hora que você vai lá na numerologia, você tem um entendimento, você fala, então agora é hora de eu me recolher, de eu repensar, de eu me reestudar, de eu me reposicionar, porque minha vida realmente vai mudar. Nossa. Então eu tenho que estar aberto a isso. Então tem esse aspecto, sim. No meu caso, por exemplo, né, eu desenvolvi esse lado meu, né? Eu tenho uma intuição bastante aflorada mesmo, né? Enfim, e eu já, né, passei por vários lugares, né? E quando eu estou fazendo a numerologia, principalmente quando eu estou gravando mesmo, que aí é a hora que eu mais me concentro em você, aí é como se eu estivesse acessando o seu campo energético. Então eu sinto o que está acontecendo do seu lado, vejo como que está a sua aura. Então às vezes a aura da pessoa não está muito boa, então eu tenho que fazer uma oração para poder deixar mais tranquilo para eu poder acessar. E aí, quando eu vou acessando, obviamente que eu vou também conversando, né, com aqueles mentores que protegem, ou que andam com aquela pessoa, né, com aqueles canais de energia, vamos dizer assim, né, cada um interpreta de uma maneira que quiser. E aí você vai acessando e você vai pegando essas informações e isso vai parece como se fosse um filminho, sabe, vai estruturando tipo uma diagramação, sabe, de uma página,
É como se fosse diagramando uma historinha, sabe? Aí você vai contando a historinha para a pessoa. Adorei esse paralelo publicitário. Adorei. Mas é. Né? É exatamente um paralelo isso. publicitário, é muito a sua cara. É um né? storytelling. É um storytelling, exatamente. Então, a numerologia, no final, é um grande storytelling da sua própria vida. Poxa. Voltando ao tema, só para a gente não perder, claro. que a gente falou das características de personalidade, né? Que esse é o primeiro ponto, isso é importantíssimo na estrutura da leitura. Então, na primeira estrutura da leitura, é que a gente deu uma curva grande aqui, A gente vai fazer umas curvas, né? Então, tem essa questão das características de personalidade que são importantíssimas. Que é o nome e a data de nascimento. Que é o nome e as vibrações que o nome traz. Quantas só o nome. Só o nome. Só o nome. Personalidade da pessoa. Nome. Isso aí são características de personalidade. Perfeito. Tá? Então, isso é importantíssimo, porque isso, assim, é a sua diretriz. Tá? No que diz respeito a se relacionar com o outro, a como se comportar diante do seu dia a dia, da sua profissão, né? O que você tem que tomar cuidado com relação, às vezes, a ter um excesso de sentimentalismo, né? Ou seja, sou responsável por tudo e por todos. Né? Por exemplo, tem homem, né, e mulher que tem assim, uma incidência de 6 absurda. Então é uma pessoa muito carinhosa, é uma pessoa assim, muito maternal, muito paternal, então dá colo, dá ombro, entendeu? Então você precisa orientar a pessoa que isso é lindo, mas que tem limite. Sim. Né? Então é aí que você dá uma grande orientação realmente para a pessoa, para ela enxergar ou se enxergar no dia a dia dela, dentro dos relacionamentos, das áreas de relacionamento que ela tem. Na segunda etapa, a gente vai falar exatamente das suas essências. Então nós vamos falar da vibração da sua alma, que é o que você é, são as competências e talentos que você já tem naturalmente, tá? E que você deve usar a seu favor, não tenha dúvida nenhuma. Para quem acredita em reencarnação, a vibração da alma nada mais é do que as experiências e vivências que você teve na vida anterior, que você traz para essa aqui como sabedoria adquirida. Depois você vai fazer um outro apanhado, tá? Que é a vibração da sua aparência, né? Ou de como você se projeta, tá? Essa vibração, ela faz parte de você, mas ela não reflete quem você é. É uma ferramenta que você usa, é um ímã que você usa, são atributos e características que você utiliza no seu dia a dia, nos seus relacionamentos com você mesmo, tá? Às vezes de forma inconsciente, você nem percebe, você faz isso de forma espontânea, que é para atrair as pessoas até você, para que elas possam reconhecer, perceber e valorizar a sua alma, quem de fato você é. E aí você chega, junto com essas duas vibrações somadas, né? Aí tem toda uma complexidade de cálculo, que eu não vou explicar aqui, senão vamos ficar 2 horas falando disso. Aí você chega na sua vibração de destino. O que é o seu destino? Né? O seu destino é a sua visão. Né? É o que você quer alcançar, é no que você quer se tornar. É o que você se propôs a fazer nessa vida. Tá? É o que eu quero realizar, é quem eu quero ser. Né? Então, esse é o seu destino, que é uma vibração que seria assim, o teu objetivo, o teu propósito maior de vida, tá? E quando você pega a data de nascimento, né, que no caso, vamos aqui dar um exemplo do meu, 13/2/1964, que você soma, você vai ter a sua lição de vida. E a lição de vida, ela nada mais é do que o que você tem que fazer, você tem que aprender, você tem que utilizar. Então são características e atributos que você precisa desenvolver, aplicar no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, de você para com você mesma. E também ela pode traduzir, né, que você precisa exponencializar, né, ou te orientar a exponencializar alguns atributos e características da sua vibração de alma, para que isso te ajude o quê? A se conectar mais e conquistar o seu destino, que é o que você mais quer. E aí, na sequência disso tudo, mas aí são leituras que vão evoluindo ano a ano, tá? Vai vir o teu número de poder. O teu número de poder é a tua missão. Né? É aquilo que você realmente assim não pode deixar de olhar. E o teu número de poder, ele está muito ligado ao quê? Ao seu sucesso diante daquilo que você busca fazer na vida, que é o seu destino. Nossa, é de arrepiar. Arrepiei. É de arrepiar, é incrível. E na sequência, você vai conhecer sua primeira vogal. A sua primeira vogal são características e atributos que geralmente você já tem, que elas ajudam você o quê? A cumprir, né? A potencializar a vibração do seu número de poder. E assim a sua consoante também. Então a sua consoante, a sua primeira consoante, ela vai
ajudar com atributos e características, você fortalecer as características e atributos da sua primeira vogal para fazer com que o seu número de poder se exponencialize, né? Porque o seu número de poder é algo, eu diria assim, é acima da sua lição de vida. A sua lição de vida é o que você tem que aprender, tá? O seu número de poder é o que você tem que fazer. É a missão, é É a assim, sua é a missão. obrigação É a sua. sua missão. É a missão. E aí essa tríade aqui embaixo, né, junto com a sua lição de vida, é que vão fazer você fluir com maior facilidade em direção ao seu destino. Então, assim, não existe um número. Até caiu meu É, fone. um número perfeito ou um número imperfeito. Não existe isso. Ou existe na numerologia, só para eu entender. Porque, pelo que eu entendi, cada um tem uma função ali, uma vibração, e podem fazer parte do seu quadro, da sua missão. É isso? Então, Roberta, isso aí é uma uma pergunta. Não, é uma pergunta excelente, sabe por quê? Porque muita gente me fala, mas esse número é ruim, né? Aham. Então tem algum, cara, que nem a gente estava Igual falando o do 13, É, né? então, sim, É. o 13, tudo então bem. assim, né? Então tem várias vibrações. Se você vai para numerologia cabalística, vai de 1 a 9, tá? E o ciclo numerológico, ele vai de 1 a 9 mesmo, tá? Mas a numerologia que eu utilizo é pitagórica. Eu tenho lá umas pinceladas também de cabalística, tal. Tem outros elementos que eu uso também de PNL, enfim. Eu, na verdade, faço um grande apanhado de conhecimentos na hora da leitura. E eu geralmente procuro, inclusive, às vezes, ser repetitivo em algumas questões, exatamente com o propósito de estar trabalhando um PNL na pessoa naquele momento, para ela fixar aquilo, entendeu? Porque é importante para ela. E assim, existe essa questão, né? Ah, não, esse número é ruim, esse número não é bom. Qual é o número melhor? Qual é o melhor, né? Qual é o número pior, né? Não existe número pior e nem melhor. Não existe vibração ruim e vibração boa. Todas as vibrações, elas te trazem orientações. Então, para que ela seja uma vibração positiva, você tem que saber seguir a orientação daquela vibração. Se você não seguir, se você for na contramão, por melhor que seja aquela vibração, no caso, um 21-3, né, que é o mundo no tarô, né, uma vibração maravilhosa, né, o 17-8 que é estrela, né, aquela coisa, né, só beleza, uma vibração afortunada, de sucesso, né, de proeminência, de projeção, de fama, de honra, né, de realização plena, né. Aí quando você vai lá, você fica lá meio obstinado, egoísta, aí você desvia tudo. Então não tem essa questão da vibração ruim ou vibração boa. O que acontece é que existem vibrações que elas exigem mais atenção. Por quê? Porque elas trazem muitas questões relacionadas a você ter que ter cautela mesmo, sabe? Ser mais cauteloso quando você estiver diante daquela vibração. Essa vibração ela pode ser uma vibração anual, pode ser uma vibração de um quadrimestre, de um mês, pode ser de uma linha de 9 anos, que depois eu vou explicar isso para vocês, que a gente termina de falar como é que é o arcabouço da numerologia, ou a sua vibração de 27, ou tá lá nas suas essências. Entendeu? Que vai ser para sua vida inteira. Entendi. Porque as essências são fixas, as características de personalidade são fixas. Isso vale para sua vida inteira. Agora, a outra parte da numerologia são vibrações cíclicas. Então, dependendo onde esta vibração mais, né, vamos dizer assim, que você tem que ter mais atenção, que pede mais cautela, ela se apresenta, então ali você vai ter que ver qual é o ciclo que ela está regendo. Por exemplo, se ela está na sua lição de vida, é para a sua vida inteira. Então, na sua Não vida adianta inteira. fugir. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Quanto mais você fugir, pior vai ser. Sim. Então, vou te dar alguns exemplos. Vou pegar uma vibração aqui, que todo mundo fala, ouros, né? Vibração de ouros, né? Porque acha que é riqueza, fortuna. De fato não tenha dúvida, tá? Todas as vibrações de ouros estão ligadas realmente à fama, ao reconhecimento, não tenha dúvida nenhuma. Mas não é porque você está numa vibração de ouros que você vai ter fama, honra e reconhecimento. Então, por exemplo, se você pega lá a vibração 67, 13, 4, é uma vibração super legal, transformadora, tudo. Mas se você não for metódico, sistemático, planejado, estratégico, você vai trocar um conjunto de restrições por outro conjunto de restrições. Então, assim, exige que você seja... Então, naquele momento que você está vivendo aquela vibração, você realmente tem que se dedicar, sabe, a fazer uma boa gestão da sua área financeira, entendeu? A não se deixar levar por ansiedade, por precipitação. Você tem que ser planejado e tem que saber executar. Não pode procrastinar, tem que ser determinado.
Quando você pega aí uma outra vibração, que daí sim, né, essa aqui tem a vibração de espadas, né? Ela é bem imaculada, todo mundo fala espadas, luta, sofrimento, né? Não é nada disso, né? Não é nada disso. Mas quando você pega o 57, 12, 3, essa é uma vibração que você precisa muita cautela. Porque você tem uma tendência de se deixar levar pelas aparências, pelas superficialidades, não analisar com profundidade as questões. Então você pode, num momento desse, por exemplo, por falta de atenção, por falta de cautela, assinar um contrato, por exemplo, que vai te vincular numa situação que vai ser indesejável. Então você precisa ter muito olho aberto. Você precisa estar pronto a se separar de padrões, de meios. Você precisa estar aberto realmente a se separar. Você tem que estar, na verdade, muito lúcido para saber enxergar com clareza o que tem um valor real para você na sua vida, de fato, daquilo que aparenta ter um valor real para você na sua vida. Aí você consegue tomar decisões assertivas e essa vibração passa a ser espetacular. De crescimento, de evolução. Que incrível. Então, por isso que eu falo, a numerologia é mais do que uma ferramenta de autoconhecimento. Ela é uma ferramenta realmente de orientação. As pessoas que fazem comigo numerologia já há 20 anos, todo ano, né, a vida delas mudaram. Simplesmente. Porque elas entenderam o que é a numerologia. Então, elas aprenderam a utilizar aquilo ali como uma ferramenta orientativa. Tem gente que não, vem na curiosidade, vai embora, mas é o direito de cada um. Mas quem percebe a riqueza, né, que a numerologia pode proporcionar a ela na vida dela, nossa, não deixa de usar. Aí se você pegar um 47, 11, 2, né, que é uma vibração de copas, todo mundo gosta, né, romance, amor, afeto, né, de fato, não deixa de ser. Tá? Mas o 47, 11, 2 é o seguinte, você pode ter uma forte tendência a se deixar levar por tentações fantasiosas de sucesso. Entendeu? Projetar falsas expectativas, né? Aquela megalomania. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou acertar a vida, né? Se você entrar nesse espelho, aí você... 47, 11, 2 te leva para um lugar são que os viajantes, são né? os viajantes. São os sonhadores e viajantes. Não, e você só vai entrar enrascada. Se você souber analisar a verdade dos fatos, ou seja, analisar os fatos, as situações pelos fatos, e as pessoas pelas atitudes, é a vibração de maior amor, felicidade, realização e paz espiritual. Mas se você não souber, se você entrar nesse viés do, né, eu já ganhei, né, tudo é lindo, maravilhoso, não vai. Você pega uma vibração de paus, que é um 33,6. Eu estou pegando aqui algumas clássicas, sim, tá? Sim. 33 é uma vibração de paus, paus é mente, né, raciocínio, criatividade, né, né? Mas o 33,6, ele traz um viés, por exemplo, muito emocional. Não é nem sentimental, é emocional, porque para mim na numerologia são duas coisas diferentes, tá? Emoção é precipitação, impulsividade, sentimentalismo em excesso, sou responsável por tudo e por todos, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Né? E sentimentos é amor, afeto, generosidade e tal. Para mim, tá? Não estou aqui nem falando do Aurélio, né? Da definição do Aurélio. Sim. Então, assim, o 33,6, para você entrar nas emoções, é uma escorregadinha. E aí o que acontece? Você vai assumir o fardo dos outros, vai começar a querer resolver o problema dos outros pelos outros, vai perder o foco no seu caminho, e ao invés de você ajudar as pessoas, você vai se embrulhar no problema delas, você vai ficar, né, cego com relação à realidade dos fatos, você não vai nem conseguir ajudar a pessoa e nem vai conseguir se ajudar. Então você tem que estar lúcido do quê? Para manter as suas emoções sob controle, para que os seus sentimentos, com a sua razão e com a sua intuição, possam realmente colaborar com aquela pessoa, aconselhando, orientando, guiando, mas sem se envolver com o problema dela. Porque se você se envolve com o problema dela, você não consegue ajudá-la a resolver. Você tem que olhar de fora, você tem que ter o olhar do diretor e não do ator. Você tem que enxergar o contexto. E para enxergar o contexto, você não pode ter emoção. Você tem que ter lucidez, né? Para enxergar todos os players, né? Que estão naquele momento atuando diante daquela situação para você poder aconselhar de maneira imparcial. E aí a gente vai lá para os arcanos maiores, né? Aquela vibração, os arcanos maiores, né? Uau! Né? Aí você pega um 12,3. Né? O 12,3 primeiro, né? É uma vibração que se você encontrar com ela em algum momento da sua vida, você pode ter certeza que você vai ter que tomar a decisão. Né? Você vai ter que fazer uma escolha entre um caminho ou outro, isso você não tem a dúvida. Tá?
Agora, então o que ela fala para você? Como é que você escolhe entre um caminho ou outro? Como é que você toma uma decisão? Sendo imparcial. Ouvindo o quê? O seu coração, o seu interior. Não vou chamar de intuição aqui, que fica mais fácil. É ouvir o seu coração. Então você precisa estar tão conectado a você, naquele momento em que o 12 está regendo, né, aquela tua vida, aquele momento da tua vida, para você exatamente não entrar, né, nesses desvios, né? Ou seja, para você não pegar um caminho que depois vai ser difícil para você contornar e voltar. E, ao mesmo tempo, o 12, ele traz uma coisa muito interessante, que é muito parecida com o 13, né? Porque é o 12, 3, né? O 13, 4, o 12. 1, eu, 2, você. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento que eu estou no 12, 3? Exatamente aquilo que o 1 faz, mas com o 2 embutido do 3 do 13, né? Eu, você. Tem que ser bom para mim, bom para você. Tem que ser bom para você, bom para mim. Daí nós temos um caminho de prosperidade e crescimento contínuo. Porque o 12, por mais que ele tenha essa cautela, o que ele significa no final? Né? A possibilidade de você construir um caminho de crescimento contínuo e ordenado com realização em todas as áreas da sua vida. Porque o 13 é a prosperidade. Mas para isso você precisa o quê? Você precisa ser imparcial. Você precisa olhar as questões sem paixão. Você precisa se pautar pela sua razão. Aí você vai em frente. Então, aí eu acho que a gente fechou essa... Nossa, né? Incrível. E eu achei fascinante porque, assim, tudo que tem muito determinismo, eu fico com o pé atrás. Tipo, isso é porque é. É assim, tal. E eu sempre achei que a numerologia fosse algo assim, do tipo, o 13 é isso, tal, e acabou. Mas o que você tá falando é, não, existe a minha parte ali, o que eu vou fazer a partir desse número? Será que eu vou fazer desse lado, desse jeito? Eu vou seguir? Então é uma orientação que também depende se a pessoa vai ou não seguir aquilo, né? Eu achei isso fantástico. Tem um livre-arbítrio, né? Vamos dizer assim, né? De você seguir essa bússola, vamos dizer assim. É a bússola. Né? Uma bússola. Pelo que você me falou, é assim que eu vi. Tanto é que se você entrar lá no meu perfil e acessar o link da bio, vai ter uma parte lá que eu falo a bússola. Claro. Fantástico. Porque foi isso Porque não é... Porque assim, todo mundo, na verdade, quer um mapa da mina. Exatamente. Se fosse fácil dar um mapa da mina, eu já estava dentro da mina. Claro. Né? Então, assim, o que a gente tem que entender na vida, né? Que quem promete te dar um mapa, sinceramente, é um mentiroso, porque não existe mapa. A vida é uma coisa que não nasce com receita, tá? A vida é algo, eu sempre falo, a vida é um processo. É uma coisa que você constrói ao longo do tempo. E você constrói diante do desconhecido, porque você não sabe o que vai acontecer. Você planeja algo, você deseja algo, mas o externo, o tempo todo, ele está trabalhando ali no seu redor. Então, você precisa saber ser adaptável, maleável, flexível, né? Então, por isso que eu falo, o importante, né, e aí que eu acho que está o grande barato da numerologia, ou até mesmo de outras ferramentas de orientação, mas desde que sejam abordadas dessa maneira, elas são, na verdade, uma bússola, elas te dão a direção. Falam, o norte está aqui, né, 30 graus para o leste. Né? Aí você vai indo, mas quem vai construir o caminho é você. Outro dia mesmo, uma pessoa me procurou, né, uma cliente minha antiga também, e aí ela está numa situação aí da vida dela, e ela foi lá numa pessoa e não sei o quê, e aí ela veio me tirar dúvida comigo, né? O que você acha, né? Que a pessoa falou assim, olha, vai ser assim. Eu falei, você me conhece há muitos anos, né? Eu não acho que vai ser assim, entendeu? Acho que a pessoa viu assim. Né? Então, da mesma forma que eu falo para você, você está num excelente ano, você está no ano 41,5, um ano de abundância, de contentamento, de regozijo, né, de parceria, tal, é muito favorável para você. Não estou dizendo que vai acontecer isso, estou falando que o ano apresenta esse caminho de favorecimento para você. Agora, se você ficar em casa, sentado, né? Isso, né? Procrastinando, né? É que nem um amigo meu falou assim, não, meu cara falou que meu negócio vai dar certo, que eu vou ficar rico pra caramba. Eu falei, pô, que bom. Né? Aí eu falei assim, bom, aqui, você já montou o projeto? Não, cara, agora eu vou tocar a vida aí, vou continuar. Eu falei, não vai acontecer nada. As pessoas confundem muito a questão da previsão, vamos chamar de previsão, né? Que eu não gosto de trazer muito isso para numerologia, tá? Embora tenha o aspecto da intuição que está ligado à previsão. Sim. Mas assim, essa coisa da previsão, né? E eu, enfim, até faço previsões, tá? Quando eu olho para o teu mapa, eu falo, aqui tem uma questão muito favorável para negócio, patrimônio, casa, presta atenção. Né? Então, eu vejo que você tem aquela... É uma previsão isso, porque eu vejo a oportunidade. Agora, se você
não olhar para aquilo, se você não perceber que naquele mês vai ter uma oportunidade de você ficar aqui sem estar atento àquilo lá que está trazendo para você, ou seja, aquela lamparina, né, que está ali na frente, iluminando o teu caminho, não vai acontecer nada. Claro. Né? É o que eu falo, né? A viagem começa com o primeiro passo. Né? Então, assim, eu vou para Nova York, legal. E, Você já né? comprou a passagem? Não, já viu os valores? né? Já viu os valores? Entendeu? Né? Assim, pesquisou. Poxa. Eu sempre trabalhei. Tem um lado meu, né, que aí junta, né, que eu conversei bastante com a Roberta sobre isso, né? Que eu sou profissional de marketing, eu sempre trabalhei com planejamento estratégico, publicitário e tal. Então, para mim, planejamento é tudo. Né? Então, é que nem a pessoa falar para mim, eu vou para Bahia. Eu falo, vai com Deus. Né? Agora, você vai para Bahia, tá? Eu vou para Bahia como? Né? Eu vou a cavalo, de carro, de avião? Né? Quanto tempo eu vou ficar na Bahia? O que eu quero fazer na Bahia? Quanto dinheiro eu vou precisar para ficar na Bahia? Em que lugares que eu vou na Bahia? Porque a Bahia é grande. Né? Então, assim, se você não tem um plano de voo, né, que é um plano de voo, né? Você decola daqui para chegar em Nova York, mas você vai fazer escala em Recife, escala em Fortaleza, né? Sim. Né? Então você tem que ter um plano de voo. Se você não tiver um plano de voo, não anda. Né? Você não chega lá. Né? E por isso que eu falo, a numerologia é a ferramenta para te ajudar exatamente. A numerologia é o navegador. É aquele cara que faz o plano de voo. Entendeu? É por isso que eu falo que ela é estratégica. Então ela fala, olha, esse ano aqui é bom você ficar mais quieto, esse ano aqui é bom você... Por exemplo, né? Vou agora falar de mim que fica mais fácil, né? Do que ficar falando dos outros. Claro. Eu estou no ano 42.6. Né? 42.6 é uma vibração marcada por parcerias, né? Por você se conectar às pessoas, né? Em busca, né? De resultados mútuos para ambas as partes, né? Promover contratos, celebrar parcerias, para trazer evolução nos relacionamentos e expansão profissional e financeira. Eu mal acordei no dia, sei lá, 15 de fevereiro, e já um amigo meu que eu não falava com ele há 10 anos Que loucura, né? Chegou. me ligou e falou, pô, cara, precisamos conversar, precisamos retomar, porque lembra aquele projeto. E aí começou a desencadear, quer dizer, o tempo todo. Mas também você tá agora ligado que Não, isso vai... Eu tô ligado, mas estou trabalhando para isso também. Então eu tô me Exato, conectando às claro. pessoas. Exato. Então é isso que eu tô falando. Se você não toma ação, aí não vai ter parceria. Né? Né? Não vai. Se o cara te diga, fala, vamos tomar um café, o cara não dá, desculpa aí, ó. Né? Não vai, entendeu? Sim. Vão até surgir pessoas te convidando, mas se você não tiver aberto para aquilo, não vai acontecer aquilo. Então é o que eu falo, né? Você pode sentar na frente de um cartomante, do melhor cartomante do mundo, né? O cara o melhor vidente do planeta, e ele vai falar para você, olha, eu vejo você realmente assim, brilhando, você fazendo assim muitas coisas, você sendo um profissional bem-sucedido, morando numa casa maravilhosa. Não vou duvidar nunca do cara. Mas se você não fizer por merecer, não vai acontecer. Aí vai falar que ele estava errado, né? Aí vai falar que ele ele tava errou a errado. previsão. Exatamente. Né? Então, assim... É um charlatão. Sim. Né? Tem até uma questão que eu falo, que eu acho que é importante, né? Muita gente... A questão afetiva é uma questão que sempre está em alta nesses negócios também, né? Então, eu falo assim, eu vou casar com essa pessoa? Amo. Eu também. Adoro. Aí eu falo, olha... Você não sabe? Eu falo assim, Né? né? Falo, ó, se você vai casar com ela, eu não sei. Porque não depende só de você, né? Também. Depende de você e Deixa eu depende fazer dela. o mapa dos dois Né? e ver se tem uma intersecção. Não, eu até faço, Você faz faço sinastria, isso? faço sinastria e né? tal, né? Claro. Vejo lá a combinação e tal. Mas mesmo assim, veja, isso é uma decisão que não sou eu que vou falar, não, você vai casar com ele. Não, porque a menina ela falou que eu vou casar com ele. Eu falei, que bom, então se ela falou, tá falado, né? O que você acha, né? Mas isso não é estranho? Porque a própria pessoa não fala, eu vou casar com o fulano. Eu preciso ouvir de alguém que eu vou casar. Então, mas aí isso aí passa por vários aspectos que a gente pode até falar, né? De um lado assim um pouco menos numerológico, mais psicológico, né? Mas também podemos falar de numerologia, né? Tem algumas pessoas que, dependendo da composição que ela tem, numerológica, porque assim, não dá para você analisar, né, essas vibrações de forma... separadas, né? Você, na hora que você faz o mapa da pessoa, você vai entendendo o contexto da pessoa, né? Por isso que eu falo que é um storytelling. Né? Começa uma historinha lá nas características de personalidade, aí continua uma historinha comprida ali nas essências, depois entra uma história comprida dos 0 aos 81 anos, que são todas as vibrações que você determinou que você teria, que são as vivências e as experiências que você planejou para você nessa vida. Por isso que você é o único responsável por tudo que acontece com você.
né? E ali você tem o ciclo de 9 anos, né? Que são 3 ciclos de 27 anos, né? E são 9 ciclos de 9 anos, até os 81. Dos 81 para frente, fica valendo a vibração que está regendo esse ciclo de 27 anos, que é um quadrado, e a última vibração da sua linha, que foi dos 72 aos 81 anos. E depois você vai para o ano pessoal da pessoa, que é do aniversário dela desse ano até o aniversário do ano que vem. E aí tem os quadrimestres e os meses. Então, e os meses são vibrações que eles vão se repetindo ano a ano. Então você faz a leitura, quando você chegar nos meses, parece que você está repetindo. Mas você não está repetindo, porque ele tá conectado com uma outra vibração de quadrimestre, com uma outra vibração de ano. Então, tem uma evolução. Então, é uma oportunidade que você tem ao longo de um ciclo de 14 anos, porque são os ciclos das vibrações, né? Paus, copas, espadas e ouros, né? Cada ciclo desse fica 14 anos na sua vida. Então, ao longo de 14 anos, essas vibrações elas vão se repetindo e vão evoluindo, então algumas vão deixando de aparecer, né, ao longo dos anos, lógico, né? Então, assim, por exemplo, a vibração que estava hoje em janeiro, no ano que vem ela não vai existir mais. E só um parênteses, eu não consigo sair dessa vibração durante 4 meses, é isso? Não. Ou 4 anos, desculpa. Não, você está numa vibração anual. Aí tá. você tem um quadrimestre. Quadrimestre, o quadrimestre, okay. Ele está trazendo orientação para aquele quadrimestre com relação àqueles meses que compõem os quadrimestres. Tá. É por isso que eu falo que é meio complexo, às vezes, explicar isso aí. É. Mas, enfim, pegando tudo isso, por isso que eu falo, aí você vê o storytelling da pessoa. Literalmente, né? Da onde ela veio, onde ela está, para onde ela está indo, que possibilidades que ela tem, o que ela tem que ter de cautela, né? Onde que ela tem que prestar atenção, o que ela precisa exponencializar dela naqueles momentos. Então, por isso que eu falo, é uma baita ferramenta orientativa, né? Agora, tem essa questão ligada ao afetivo amoroso, voltando aqui um pouco, que assim, né, você não vai falar, você vai casar. Como é que eu vou falar? Né? Se você não sabe com quem, se você quer casar ou não com a pessoa, muito menos eu. O que eu posso orientar e que eu acho justo, né, e que eu acho justo, é você falar, olha, realmente você está numa vibração muito positiva, né? Essa pessoa tem uma afinidade com você, né? Agora, óbvio que essa decisão de ficarem juntos ou não é de vocês. Agora, por exemplo, já num caso contrário, né, às vezes de separação, são coisas que apontam no mapa. Você vê claramente, você fala, se não tiver um ajuste aqui, isso não vai rolar mais. Entendeu? Demais. Então você dá. Demais. Você não fala que a pessoa vai separar, mas você fala, olha, aqui vai passar por uma transformação, precisa fazer uns ajustes aqui, uns ajustes ali, para esse relacionamento fluir, né? E até mesmo em sociedade, você vê isso muito claramente, tá? Que incrível, Giovanni, você está fazendo isso há quantos anos? Porque eu tenho uma pergunta. Olha, eu comecei, quer dizer, minha estrada na numerologia começou há 30 anos atrás. Talvez um pouquinho mais, até uns 34, 35 anos. Mas quando eu comecei mesmo assim a estudar numerologia e trabalhar realmente com numerologia, foi de uns 30 anos para cá. Então, há 30 anos, trabalhando com numerologia. Eu fico muito tempo na internet, então eu consumo muita coisa que está acontecendo na internet. E o que a maioria das pessoas mostra é que elas estão perdidas. Então, quando você fala assim, eu vou te dar uma ideia da sua missão, eu vou te dar uma ideia do seu destino, do que para onde você deve ir. Eu acho que isso tá mais essencial do que nunca. Eu tô falando besteira ou sempre foi assim? Não, eu acho que, bom, pelo meu tempo de vida, né? E espero que ainda tenha um bom tempo pela frente, né? Eu acho que mudou demais. Tá? Eu acho que até a própria questão da internet, né? Ela trouxe um imediatismo muito grande, né? E uma superficialidade muito grande. Porque assim, eu não diria nem que é culpa das pessoas, tá? Mas é falta de atenção, no mínimo, né? Porque assim, anteriormente, para você tinha que buscar a informação. E quando você buscava informação, você tinha que ler muita coisa, você tinha que escrever, né? E eu não sei se você sabe, né, que o ato de você pegar uma caneta e escrever, essa conexão, essa conexão para um aprendizado, ela é muito maior do que você mexer no teclado, tá? Porque isso aqui tem uma questão, assim, de fundo... eu vou chamar neuropsicológico, vai? Né? Porque tem a questão, né, neurológica, tal, dos nervos, tal, mas tem uma questão que você absorve o conhecimento. É como se porque tudo que você põe à mão é teu, né? Isso é primitivo, né? É primitivo. Você vê a criança, bola é minha, né? Então tudo que você pega, né, você tem uma sensação de posse,
né? Ou mesmo que seja momentânea, né? Então, este copo é meu, né? Tem o teu copo e tem o meu copo. Então, quando você utiliza a mão no aprendizado, você absorve mais o conhecimento. O conhecimento, você transforma a informação em conhecimento. Hoje não, né? De 20 anos para cá, 25 anos para... Acho que mais uns 30 anos para cá, né? Quando começou a ter esse frisson maior, pelo menos aqui no Brasil, você começou a receber uma enxurrada de informação. Então, você não tem tempo de processar essa informação. Então, você não transforma a informação em conhecimento. Então, por isso que você vê também nas redes, né, um monte de... me desculpe aqui com todo carinho, né, um monte de papagaio. Coach, né? Você quer dizer. Não, um monte de papagaio. Pessoas que repete, né? Repete. Vazio. Não, e só repete uma coisa superficial, né? Não, e uma coisa que um louco falou que não tem fundamento nenhum. Então, assim, tem muita gente hoje dentro das redes que sacaram, né, essa lacuna que você está colocando aí, né, dessa falta de entendimento, de estar perdido no mundo, né? E aí o cara, obviamente, que tira proveito dessa situação, construindo, né, fórmula. Vou te dar o segredo do sucesso. Como se o sucesso também fosse 10 milhões de reais e você tá sucesso, né? Inclusive, uma loucura, né? até tem uma coisa interessante, né? Porque, assim, quando você vincula o sucesso a dinheiro, né? Sucesso não é dinheiro, né? O dinheiro faz parte, né, do sucesso. Né? É uma consequência, exatamente, né? Então é o que eu falo, quando você busca o dinheiro, né, e muita gente fala, vou ficar rico, vou ficar pobre, não sei o quê, né? Fala, gente, né, o que é riqueza para você? Começa daí. Né? Porque prosperidade, né, na verdade, é algo que é um coletivo de questões. Né? Você não vai ser próspero se você não tiver amigos, você não vai ser próspero se você não tiver uma família, você não vai ser próspero, né, se você não se amar. Né? É o que eu falo, se você não consegue se amar e se você não é feliz com você mesmo, você nunca vai ser feliz com ninguém e nem vai amar ninguém. Né? Você precisa ser feliz com você, você precisa se bastar. Né? Então, assim, voltando a essa questão, acho que realmente as pessoas hoje em dia, principalmente, né, essa meninada mais nova, assim, né, o pessoal mais jovem, né, e até muita gente também já de mais idade, né, como eles não conseguem processar a informação e transformar em conhecimento, então eles precisam de um guru, eles precisam de um milagreiro, né, eles precisam de um pai. Né? Então tem essa coisa, né, que o cara é o ícone não sei das quantas, e o cara não resolve nada, e vem aqueles milagres, né? Vou fazer você ganhar 7 dígitos em uma semana. Não é? Nossa, é maravilhoso. De ver esses é maravilhoso. E para quem trabalhou com planejamento a vida inteira e viu grandes companhias serem formadas e erigidas. A gente tem uma intersecção, né, nessa área. Muito legal. Você olha aquilo, né? E você fala, que mandrake, né? É o famoso mandrake. É o famoso. Então, Giovanni, é isso. Eu não queria terminar, eu tenho uma pergunta, sabe por quê? É a pergunta que todo mundo tá esperando, que é assim, a gente tinha o costume na escola, na vida, olha o celular, 15h15, tem alguém pensando em mim. 15h15, meu Deus, de novo 15, essa coisa das obsessões com os números, 11h11, tô vendo muito 11h11, muito 20h20. O que você conta para essas pessoas? O que tá acontecendo na vida delas? Eu até achei que eu ia fugir dessa pergunta. Não vai. Olha, isso na verdade tem tudo a ver, tá? Não é coincidência. Não é uma superstição, não. O que acontece? Quando você começa a ver um horário repetido, tá? Ou um número repetido, uma placa de carro repetida, enfim, não importa. Isso é um sinal de que você precisa dar atenção àquela orientação que aquele símbolo está te trazendo. Então, por exemplo, você está vendo lá o 11h11, tá? Todo dia você acorda, ou, sei lá, você vai tomar um café, tá lá 11h11 no seu celular. Você fala, puta, 11h11 de novo, né? O que o 11 está falando para você? Tem alguma coisa que está fora de equilíbrio. Presta atenção. Ou você para com você mesmo. Vamos ficar atentos. Ou você... Eu tenho um número que me segue. Eu tenho um número que me segue. 29. Então, o 29, o que ele vai dar? Vai dar um 11-2. Então, o 29, o que ele fala para você? Ai, meu Deus, vamos lá. O que ele tá chamando a sua atenção. Primeiro, tem alguma coisa aí que está em desequilíbrio, o quê? Na sua relação emocional de você para com seus relacionamentos. Presta atenção. Ou você está se doando demais e recebendo de menos, ou dando de menos e recebendo de mais. A cabeça dela aqui, ó. Saiba ajustar. Então, assim, os números, né, esses números repetidos, vamos dizer assim, ou horários repetidos, né, eles estão realmente chamando a sua atenção para que você dê atenção para algum detalhe.
Então, nesse caso, é importante você consultar alguém da sua confiança, um numerólogo, seja lá quem for, que entenda O Giovanni, disso aí. por favor. No caso, Giovanni. Né? E aí eu vou poder te dar orientações, né? Por exemplo, a própria Gabi, que é uma cliente minha, foi uma coisa maluca, assim. Ela ficou um mês inteiro vendo 24, 24, 22, 22, 16, 16, 9, 9, 11, 11. Ela não sabia mais o que fazer, porque ela não parava de ver. Aquilo começou a deixar ela agoniada. Porque toda hora você começa a agoniar, não. Até eu fico agoniado, sim, né? Sim. E aí ela me procurou, Gil, o que está acontecendo? Daí eu fui lá, me passa os números, que você está vendo aí repetido e tal. Fui lá, fiz todo um apanhado para ela, olhei para o mapa dela e falei, ó, aqui, 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 nossa, nossa, nossa. Falei, é isso aí, ó, isso aqui que você não viu ainda, presta atenção porque você vai ver. Então, você precisa... o que são esses signos, esses símbolos? Tá? É o seguinte, precisa fazer um pequeno ajuste em algum lugar. Perfeito. Tá? Então não é... E a gente tem que estar atento a isso, muito né? atento. Muito atento. Bom, a gente só tem a agradecer. Vai ter um episódio 2. Eu ia falar isso, meu Deus. Eu já tinha conversado anteriormente, me apaixonei por essa conversa, por esse muito cara, bom. que ele é incrível. Obrigado. E muito obrigada. Prazer inenarrável de te receber aqui, de verdade. Foi muito esclarecedor, foi leve, foi muito legal. Muito obrigada. E eu tenho certeza que vai ter muita gente, muita gente procurando para ter essa bússola na vida e ajudar nesse processo, que não é fácil, a vida não é muito, né? Mas ela é muito legal, né? A gente conhece pessoas como você, né? Incrível. Bom, gente, incrível. Eu que agradeço, né? Para mim foi um prazer. Quando vocês quiserem, volto aqui para a gente falar de mais curiosidades sobre a numerologia. E se fosse fácil, né? Não era difícil, né? E eu queria te oferecer, quero te oferecer um cafezinho a todos nós aqui da Cia Blend Coffee, que é nosso patrocinador e que é um cafezinho delícia. Então, é isso. Enquanto vocês tomam um cafezinho, o pessoal vai comentar, dizendo o que achou. Deixa dúvidas pro próximo capítulo, que ele vai voltar numa próxima temporada. Que mais que a gente poderia tratar por aqui, né? E só agradecer, Giovanni. Obrigada, Rô. Obrigadão. Valeu, valeu. Obrigada.